Havia algo de diferente na pequena sala de música. Eu senti assim que cruzei a soleira. O piano estava no seu devido lugar. As cortinas tinham sido puxadas, deixando entrar a luz fraca de uma manhã nublada. A pintura de Ícaro estava pendurada no seu lugar de costume, guardando a entrada do túnel secreto. Olhei em volta tentando identificar o que tinha mudado na sala. Fechei os olhos, fiquei muito quieta e apurei os ouvidos. E então percebi o que estava faltando. Não havia ruídos de agitação ali. Meus olhos se abriram de repente. Eu atravessei a sala com passos rápidos, preocupada que a senhorita Sinclair já tivesse feito algo, que ela já tivesse levado meu pássaro escuro embora. A gaiola estava onde sempre estivera. Dei um suspiro de alívio ao avistar as barras abauladas. Mas, a 2 passos dela, eu hesitei. Em seguida, parei e fitei os poleiros vazios. Minha mão deslizou para a garganta. Meu pássaro escuro estava imóvel, deitado de lado, no chão de sua gaiola. Eu afundei na cadeira ao sentir que a tristeza ameaçava tomar conta de mim. Senti nos meus ossos que eu era responsável por aquela tragédia. Aquele corpo sem vida era culpa minha, de alguma forma. Tocando as barras da gaiola dourada, eu desejava saber o que havia causado a morte da ave. Será que tinha se ferido ao se debater contra as barras? Tinha sido a noite de liberdade que o pássaro experimentara? Ou ele estava retornando para sua gaiola depois de experimentar essa liberdade? Fiquei sentada ali em silêncio por muito tempo. E, depois de longos instantes, sentindo apenas tristeza e dor da perda daquele pássaro sem canto, eu senti algo diferente. Uma verdade se formava dentro de mim. E a verdade é que eu era apenas uma coisinha quebrada, que nunca deveria ter sonhado em ter asas. A verdade era que ninguém ia abrir minha jaula para mim, e que eu era uma tola por algum dia ter acreditado que poderia escapar. Fechei os olhos e considerei minhas opções para o futuro. Eu poderia ceder às exigências de mamãe e falar com o avô de Henry. Poderia pedir-lhe para alterar o testamento, ou poderia continuar a brigar e voltar para casa com ela, onde ela iria exercer sua força persuasiva até eu me casar com o Sr. Cooper. Ou poderia ir para casa humildemente e fazer o quê? Diante de todas as possibilidades, eu enfrentava outra gaiola. Eu poderia ser enjaulada pela traição dos meus próprios sentimentos. Eu poderia ser presa por um casamento indesejado. Ou poderia ser presa por ir a algum lugar e não conseguir realizar nenhum dos meus sonhos. Em todos os lugares para onde eu voltava meu pensamento, via gaiolas. E considerando o meu futuro, pensei, isso também é a morte. Senhora Worthington! Ergui a cabeça. Era exatamente quem eu estava procurando. Hesper cruzou a sala até mim, segurando um maço de papéis. Seu cabelo estava ainda mais selvagem do que o habitual. Eu esperava que a senhorita pudesse estar aqui. Ele olhou para mim e, em seguida, olhou mais atentamente. Algo de errado, Fräulein? Está passando mal? Sacudi a cabeça. Eu só estava pensando, Hesper. Oh, sobre o quê? Eu não conseguia desviar os olhos do corpo mole e das penas escuras espalhadas no fundo da gaiola. Eu nunca fiquei sabendo que tipo de pássaro era esse. Nunca ouvi seu canto, murmurei. Fräulein? Afastei o olhar da gaiola. Eu estava pensando em Fausto, na verdade. Ele se sentou na cadeira ao lado da minha e se inclinou em minha direção. Sobre o que a senhorita estava refletindo? Fiz um gesto para a gaiola. Eu queria saber se ele conseguiu se sentir satisfeito antes do pacto com o diabo. O senhor acha que foi a inquietude que o levou à danação? Ele poderia ter refreado suas paixões? Subjugado a inquietação? Ele poderia ter sido feliz em uma gaiola? Os olhos de Hesper se iluminaram com interesse. Ele se recostou na cadeira e passou a mão sobre a cabeça, bagunçando ainda mais o cabelo já desarrumado. A senhorita apresenta uma questão interessante, senhorita Worthington. Ele olhava para a gaiola. Uma pergunta muito interessante. Foi a inquietação de Fausto a causa de sua queda?
Talvez. Seu anseio por mais? Definitivamente. Será que ele poderia ter mudado sua natureza de maneira fundamental, para que já não ansiasse por mais? Para que ele não ficasse fundamentalmente inquieto? Ele ergueu um ombro. Essa é uma pergunta difícil de responder. E sem sentido também. Eu acho, no caso de Fausto. Uma pergunta melhor é o que ele poderia ter feito de diferente com sua natureza irrequieta. Ele não precisava fazer um pacto com o diabo, por exemplo. Poderia ter tido muito sucesso na vida ao usar seu próprio conhecimento, inteligência e talento. Pensei em suas palavras. Não era a resposta pela qual eu estava procurando. Eu já tinha feito o meu acordo. Tinha que viver com as consequências. Eu não poderia voltar no tempo e refazer essa decisão. Bem, então, digamos que ele tenha feito o acordo dele, eu disse. O senhor acha que valeu a pena para ele? Alguma coisa vale em troca da condenação ao inferno? Respor deu de ombros. Eu duvido muito. Esfreguei o nariz. Isso não ajudava nada. Mas eu tenho uma resposta para a senhorita. Respor me entregou o pacote de papéis que ele carregava. Acredito que isto poderia servir-lhe muito bem. Talvez sirva para sua luta faustiana. Era isso o que eu estava tentando lhe dizer na outra noite, durante o jantar. Que a forma como a senhorita estava tocando me lembrou muito da grande luta de Fausto. Eu ouvi a inquietação na sua luta com a música e acho que isso pode ser melhor para a senhorita. Olhei para a partitura. Meu olhar captou o nome no topo da composição. É um original? Uma composição sua? Sim. Respor se levantou. Uma das minhas peças românticas. Experimente. Veja como ela se adequa com seu demônio. Mas eu não sei como tocar música romântica. Ele acenou, um gesto casual. Deixe seu demônio decidir como tocá-la. Não existem regras. Ele começou a ir embora, mas depois parou na porta e se virou de novo para mim. Esqueci de mencionar. Há mais de uma versão da história de Fausto. Na minha ópera, ele é amaldiçoado por toda a eternidade a pagar por seus erros. Ele deve cumprir os termos do seu acordo. Mas existem outras versões que terminam bem para ele. Ele é salvo pela adorável e inocente Gertrude, que implora a salvação dele aos céus. Ele fez um gesto para a gaiola e sorriu amavelmente. Algo que vale a pena lembrar. Pode haver mais de uma opção que alguns considerariam uma conclusão precipitada. E talvez não tenha sido o desassossego que matou o pássaro, mas a gaiola em si. Suas palavras se entocaram na minha mente e encontraram espaço para enraizar entre as tristezas que havia ali. Olhei para a gaiola por um longo tempo antes de caminhar até o piano. Sentei-me no banco e espalhei os papéis. Respirei fundo, pousei os dedos sobre as teclas e comecei a tocar Mein klein Vogel, de Respor. Não era Mozart. Não era nada de Mozart. Aquelas notas não eram pequenos soldados obedientes marchando em suas fileiras arrumadinhas. Aquelas notas eram coisas selvagens que voavam como gralhas acima de uma torre em ruínas. Meu demônio interior reconheceu a música como a coisa sombria e livre que era. E após uma hora tocando, meu demônio interior tinha se chicoteado em fúria. Ele voou para os cantos banidos da minha alma, varreu a tristeza acumulada e a frustração e a raiva de anos. Ele misturou tudo em uma torrente até as lágrimas começarem a escorrer pelo meu rosto, enquanto meus dedos voavam sobre as teclas. E meu demônio interior me disse que eu tinha que voar. Ele me disse que agora eu deveria fazer uma escolha, ou, então, sempre me sentiria enjaulada, indefesa, impotente e pequena. Ouvi meu demônio e meu coração, até que a fúria e a torrente se reuniram em um grande surto de coragem. Então, parei de tocar, peguei as partituras e saí correndo da sala. Alice ficou surpresa por eu tê-la chamado no meio do dia. Eu vi em seu rosto quando ela entrou correndo no quarto. Mamãe e Maria estavam com os outros convidados,
sem dúvida tentando causar outro escândalo. Fechei a porta e a tranquei atrás de Alice antes de me virar para a moça. Esperança e desespero colidiam dentro de mim. Preciso de sua ajuda e eu temo que não vá querer me ajudar. Ela franziu as sobrancelhas. Do que a senhorita precisa? Eu preciso fugir de Blackmore esta noite. Preciso encontrar uma forma de chegar a Londres com segurança. Os olhos de Alice se arregalaram. A senhorita vai fugir? O nervosismo tomou conta de mim. Engoli em seco. Vou. Cruzei o quarto até onde meu baú de viagem estava. Levantei a tampa e peguei a caixa incrustada de marfim. Sei que é pedir muito, eu disse. Tenho certeza de que minha tia estará disposta a pagar alguma coisa pelos seus transtornos, mas eu também quero lhe pagar. Aqui, eu estendi a caixa em sua direção. É muito valiosa. É revestida de marfim verdadeiro. Você pode ficar com ela ou vendê-la em Londres. Ela balançou a cabeça e estendeu a mão para rejeitar minha oferta. Não, senhorita, não posso aceitar. Meu coração se apertou. Eu posso pagar outra coisa, eu só... Não, desculpe-me, a senhorita me entendeu mal. Um sorriso se infiltrou no rosto dela. Eu lhe ajudarei, mas existem alguns favores que não podem ser comprados e algumas gentilezas que devem ser dadas livremente. Mas é um favor muito grande que está fazendo para mim. Pensei em todos os outros favores que eu tinha comprado de outros, todos os acordos que eu tinha feito e os erros pelos quais eu tinha pago. Certamente, isso me custaria também. Sim, mas minhas irmãs não vão ficar sabendo, senhorita. Seu rosto reservado abriu um sorriso largo. Dei-lhe um olhar interrogativo. Mary e Catherine, as meninas para quem a senhorita deu os doces. Elas me contaram como a senhorita foi bondosa, como foi até a casa, como as confortou na rua, mesmo que não as conhecesse. Por isso, vou fazer pela senhorita o que eu faria por qualquer amiga minha. Balancei a cabeça e olhei para baixo envergonhada. Não foi nada, apenas alguns doces da padaria. Agora, a senhorita é uma das nossas. Ela disse isso com uma declaração. Alice estava me incluindo em seu círculo. As palavras, a Kate, de ninguém, encheram minha mente. Eu as expulsei. Talvez não fossem inteiramente verdade. Lágrimas encheram meus olhos. Obrigada, sussurrei. Pretende retornar para a Índia, Sr. Pritchard? Mamãe se inclinou para mais perto do cavalheiro grosseiro, cujo bigode carregava os restos de seu jantar. O Sr. Pritchard olhou para ela de soslaio antes de grunhir e balançar a cabeça de um modo quase mal-criado. Mamãe ainda não tinha compreendido que era óbvio para todos os outros na sala de estar. O homem que ela tinha escolhido para flertar não tinha interesse em retribuir. Ah, que pena! Ela exclamou. O senhor precisa muito se estabelecer um dia, em algum lugar por aqui, para que possamos nos conhecer melhor. A senhorita Sinclair sorriu do outro lado da sua xícara de chá. Mas com certeza, Sr. Pritchard, o senhor não vai partir num futuro próximo. Vai querer ficar para qualquer ocasião importante que possa acontecer em breve entre seus amigos, não vai? Desviei o olhar para não me sentir tentada a olhar para Henry. Eu não queria ver sua reação à insinuação velada da senhorita Sinclair sobre suas núpcias próximas. Mesmo que Henry e eu tivéssemos ocupado os mesmos cômodos por mais de 3 horas naquela noite, eu tinha feito um ótimo trabalho em evitá-lo. Tinha me saído tão bem, na verdade, que nem sequer olhei em seu rosto uma vez. Não durante o longo jantar, não depois, na sala de estar. Ele não tinha falado uma palavra para mim. Também não tinha vindo perto de mim. Mas, quando pensei no que ele tinha me ouvido dizer na noite anterior, aquelas palavras sobre preferir o Sr. Cooper a ele, não fiquei surpresa com sua distância. Mas eu não ia ficar me perguntando sobre isso e não ia sentir a dor que isso causava, a culpa e a punhalada fresca da perda. Era uma coisa totalmente diferente. Quase pulei do meu assento quando o relógio enfim bateu às 22 horas. Dei uma olhadela para Sylvia, que estava sentada perto da lareira com o Sr. Brandon. Se as coisas continuassem como estavam agora, ela provavelmente estaria noiva até o fim do ano.
Fiquei contente de vê-la feliz. Maria tinha se ligado ao Sr. Brandon mais jovem. Mamãe voava de um homem para o outro, como uma abelha nas flores. A Sra. Delafield agarrava sua xícara de chá, seus nós dos dedos esbranquiçados, e parecia pronta a jogá-la em mamãe. Olhei tudo isso, depois parei e me virei para a porta. Boa noite, mamãe, eu disse. Estou cansada. Vou me recolher mais cedo esta noite. Ela disparou um olhar sombrio em minha direção, avisando-me com os olhos que falaria comigo mais tarde. Eu já esperava por isso. Boa noite, então, Kitty. Quando cheguei à porta, a tentação de olhar para trás foi forte demais para resistir. Por cima do ombro, vi Henry me observando firmemente. Meu coração engatou no peito e, em seguida, começou a disparar no instante em que olhei nos olhos de granito de Henry. Tateando pela maçaneta da porta, afastei meu olhar do seu e saí da sala às pressas. Está tudo pronto, senhorita? Alice perguntou. Eu me ajoelhei à frente do baú, olhando para meus vestidos, chapéus e luvas. Todos eles poderiam ser substituídos. Peguei a caixa revestida de marfim, tirei a carta de minha tia, que estava dentro, e estendi o objeto para Alice. Aqui, pegue, não como pagamento, mas porque quero que fique com ela. Alice hesitou e, em seguida, relutante, aceitou a caixa. Vou guardá-la para a senhorita. Talvez a queira de volta quando retornar. Pressionei os lábios, desejando não revelar meu segredo. Eu nunca iria retornar. Alice colocou a caixa em cima da lareira, ao lado das cartas que eu tinha acabado de selar e colar ali. Ela sabia o que fazer com as correspondências. O outro quarto está pronto? Perguntei. Alice fez que sim. Tinha sido ideia dela preparar outro quarto na sala oeste para que mamãe e Maria não notassem minha ausência até de manhã. Vou dizer a elas que a senhorita está se sentindo mal e que não deseja ser incomodada. Que bom. A carta da minha tia e a partitura de Hesper estavam dobradas dentro do meu manto de viagem, juntamente com as conchas de Oliver, amarradas em um lenço dentro de um bolso. Olhei pelo quarto. Era tão bonito. Bonito como as charnecas tinham se tornado para mim. Eu sentiria falta dele. Mas eram quase 10:30 da noite, e se eu demorasse por mais tempo, corria o risco de me deparar com mamãe ou Maria a caminho para a cama. Sim, estou pronta. Entreguei para Alice minhas luvas, meu chapéu e meu manto. Vejo você lá embaixo. Às 10:30 em ponto, abri a porta da sala do pássaro com cuidado e deslizei para dentro. Então, fechei-a com suavidade atrás de mim. As cortinas estavam abertas, permitindo que a luz da lua cheia banhasse a sala com seu brilho prateado. Caminhei cuidadosamente até que me aproximei da gaiola e me ajoelhei na frente dela. Com um rangido baixinho de metal, abri de leve a portinhola. Imaginei que o corpo sem vida da ave fosse ser descoberto por uma criada, que daria um fim a ele. Mas eu partiria com a portinhola aberta, pois era o que eu iria desejar. Ouvi um barulho atrás de mim, um passo leve, e então a voz de Henry. Você está indo embora. Meu coração deu um salto. Eu me levantei e girei de frente para ele. Meu pulso estava acelerado de nervosismo. A porta ainda estava fechada. Ele devia estar esperando naquela sala, esperando por mim. Como você sabia? Perguntei. Ele estava longe de mim, do outro lado da sala, em frente à pintura de Ícaro. O luar iluminava apenas seu contorno, mas eu ouvi a acusação em sua voz quando ele disse: Estava escrito por todo o seu rosto esta noite. Suguei uma inspiração trêmula. Você está certo, estou indo embora. Ele deu um passo em minha direção. Por que você prefere se casar com o nojento do Sr. Cooper a ser forçada a se casar comigo? É isso? O tom duro, magoado e acusativo em sua voz me atingiu como um soco. Cambaleei para trás ante a força daquilo. Minha voz saiu trêmula e baixa. Não. Então, por quê? Sua voz falhou na última palavra, e algo se quebrou dentro de mim. Algo que estava me mantendo estável na minha rota se partiu, com o som daquele por quê. Olhei para a gaiola, sentindo meu coração acelerado no peito, minhas mãos trêmulas, e falei a maior verdade que eu podia.
porque, se eu não fugir da minha gaiola agora, nunca vou conseguir fugir. Um longo silêncio seguiu minhas palavras e logo depois, Henry suspirou e passou a mão pelos cabelos. Ele se afastou de mim e ficou olhando para a pintura de Ícaro. Um grande silêncio na sala, que me fez lembrar da ave que já não mais se mexia. De repente, eu precisava estar perto dele. Precisava ter certeza de que ele também não estava sem vida. Fui em direção a Henry silenciosamente, até que vi a luz do luar deixar seu rosto metade iluminado e metade nas sombras. Ele tinha seus braços cruzados à frente do peito, seu olhar fixo na imagem de Ícaro, recebendo as asas. Estar tão perto do céu, cair tão longe. Sua voz era baixa e, por um momento, eu me perguntei se ele estava mesmo falando comigo. Ele suspirou. Fui um tolo por concordar com esse acordo, Kate. Pensei que eu entendesse o sofrimento antes. Esses anos em que você vivia a 1 quilômetro e pouco, quando eu tinha suas confidências, mas não o seu amor. Quando eu ouvia suas declarações regulares sobre nunca querer se casar. Ele esfregou as mãos sobre o rosto. Aquilo era sofrimento, mas isso... Ele sacudiu a cabeça e eu notei como ele estava se esforçando para se conter. Como um tremor estava se espalhando por ele. Isso foi loucura. Isso foi tão louco quanto Ícaro ter voado perto demais do sol. Estar tão perto, ter você nos meus braços, sussurrar as palavras que sonhei dizer a você e ver você me rejeitar de novo e de novo. Sua voz era baixa e áspera, e o olhar que ele disparou em minha direção me fez pegar fogo. Me deixou sem palavras e presa ao chão. Um suspiro irregular e trêmulo o sacudiu. Esse é o sofrimento do tipo mais ferrenho. Eu tinha medo de respirar. Fiquei ali com o coração na garganta, minhas mãos cerradas em punhos e com meus lábios selados contra as palavras que eu não iria falar para ele. Isto não é pelo acordo, ele disse. E esta é a última vez que vou fazer esta pergunta, Kate. Depois, nunca mais. Eu só preciso saber, fora dessa barganha amaldiçoada, eu preciso saber. Não posso passar o resto da vida querendo saber. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Ele se virou para mim, pegou minha mão na sua e esfregou o polegar por entre meus dedos. Ele olhou nos meus olhos. O luar iluminava seu rosto. Eu amo você, ele disse num sussurro rouco. Quero ficar com você para sempre. Case-se comigo, por favor. Eu tinha que engolir e não conseguia. E quando finalmente empurrei as palavras aos lábios, foi um sussurro sufocado. Não. Ele se encolheu. Sufoquei um soluço. Eu mal conseguia enxergá-lo através de todas as minhas lágrimas. Ele soltou minha mão e virou para o outro lado. Eu andei até a janela e olhei para a lua. O pranto escorria pelo meu rosto. Veio tão furiosamente que eu mal podia respirar e meu peito tremeu com a tentativa. Após um longo momento, senti Henry vir e parar atrás de mim. Seu calor nas minhas costas era muito tentador. Ele disse com a voz entrecortada. Eu tenho uma última pergunta. Depois vou deixar você ir. Curvei a mão no pescoço numa tentativa de abafar os soluços que me faziam tremer. Fiz que sim. Ele tomou fôlego. Ouvi sua respiração falhar. Ouvi sua voz tremer quando ele perguntou, em um tom baixo e rouco. Se você me amasse... Eu amo. Ele estava tão imóvel. Senti seu choque. E então, depois de uma longa pausa, ele sussurrou. O quê? Eu me virei e olhei para ele com os olhos arregalados, meu coração batendo forte. O que acabou de dizer? Ele insistiu. Balancei a cabeça. Meu rosto estava pegando fogo. Será que eu realmente tinha dito as palavras em voz alta? Nada. Eu não disse nada. Eu me afastei dele, mas Henry agarrou meus ombros, deu um passo mais perto e se abaixou. Você disse eu amo. Ele me puxou em seus braços e mal tive tempo de pensar antes de ele me beijar. Com uma das mãos na minha cintura, me segurando perto, a outra mão na minha nuca. Os beijos eram firmes, deliberados, suplicantes. Parei de pensar. Tudo no que havia trabalhado para desvendar meu coração tinha sido poderoso demais para que eu pudesse resistir. Agora,
eu não era nada a não ser coração, e estava puxando-o mais perto e o beijando. E quando o beijei de volta, ouvi um gemido escapar dele. Eu me afastei, ofegante, e ele me puxou de novo para junto de si, como se precisasse de mim mais do que precisava de ar. Suas mãos estavam me pressionando perto dele. Henry sussurrou meu nome, e eu, de repente, percebi que tinha de parar tudo aquilo. Era um erro que nunca deveria ter acontecido. Era cruel, cruel demais fazer isso agora, quando eu nunca poderia fazer de novo. Chorei diante desse pensamento e o empurrei de perto. Não, Henry! Minha voz foi um grito quebrado. Eu vi a dor em seu rosto antes de me agarrar a ele, puxá-lo perto e enterrar meu rosto em seu peito. Eu o abracei apertado ao redor do pescoço. Seus braços enlaçaram minha cintura. Me abraçaram apertado. Você disse que me amava, ele sussurrou. Eu amo, sussurrei com um soluço. Então por que me recusa? Sua voz me machucava. A dor nela, a angústia, o som de coisas quebradas. Ele se afastou de mim. Sei que me amar vai lhe custar. Eu sei, Henry. Ouvi sua mãe, naquela noite no baile, há quase 2 anos. Ele franziu as sobrancelhas confuso. O que você quer dizer? O que ouviu? Sacudi a cabeça. Esse era o segredo que eu nunca pretendia contar. Mas as coisas tinham se despedaçado dentro de mim, e eu descobri que não tinha mais forças para manter o segredo. A sensação crescia dentro de mim como se tivesse vida própria, determinada a fugir de sua gaiola. Ela explodiu de dentro do meu peito como uma onda nova de choro. Eu a ouvi contar para sua tia Agnes que você vai perder Blackmore caso se vincule a qualquer pessoa da minha família. Ela disse que tinha mudado o testamento, que seu avô assinou, que o advogado estava lá e que ela iria nos separar se eu mostrasse algum sinal de interesse por você, se eu... O quê? Ela mudou o testamento? Sua voz estava crua com choque e descrença. Assenti solenemente, desejando que não tivesse sido eu a ver esse olhar de traição em Henry. Tem certeza? Quer dizer, está completamente certa disso? Sim. O que ela me disse outro dia, depois de ter me pegado falando com o pai dela, tinha sido a confirmação. E estou completamente certa. Saiu como um sussurro, mas caiu no espaço entre nós com um senso de finalidade que parecia uma sentença de morte. Henry passou ambas as mãos pelos cabelos, virou-se para longe de mim e deu 4 passos. Agora você me entende, eu disse, minha voz partida com meu coração. Você entende porque eu tive que lhe dizer a todo mundo que não tinha intenção de me casar. Ela teria separado todos nós. Ela teria mandado você embora. Ele se virou e caminhou em minha direção com passadas longas e me pegou pelas mãos. Isso não importa, Kate. Não faz diferença. Eu posso desistir de Blackmore. Eu estava negando com a cabeça, ao mesmo tempo em que as lágrimas fluíam pelo meu rosto e escorriam pelo meu queixo. Pare! Pare de balançar a cabeça. Eu posso, Kate. Eu posso desistir de Blackmore. Eu vou, por você. Não! Não vou permitir que faça isso. Ele estava falando precipitadamente. Ele não tinha pensado em todos os aspectos. Não tinha passado inúmeras noites acordado à noite, pensando por que exatamente iria desistir da propriedade por mim. Mas eu tinha. E eu sabia. Você não pode desistir de Blackmore por mim, Henry. Não vê o que isso custaria para você? O que faria conosco? É só uma casa. Como pôde pensar que uma pilha de pedras poderia se comparar a você? É mais do que uma pilha de pedras. Esse é o seu lar. Eu vi isso nos seus olhos. Blackmore é tudo para você, seu futuro, seu ganha-pão, a vida que planejou. Eu vi como se ilumina quando está aqui. Vi como é feliz aqui, como é realizado, como esse é o lugar destinado a você. Ele pegou minhas mãos e as segurou entre as suas. Segurou-as com firmeza, como se numa tentativa de me impedir de sair voando. Não, você é que faz isso comigo. Não é Blackmore. Um soluço sacudiu minha voz. São coisas demais para você desistir, não vê? Não vê que, se eu roubar de você tudo aquilo de que gosta,
tudo o que sempre quis na vida, algum dia você vai me odiar por isso. Eu nunca poderia odiar você. As palavras saíram baixas e roucas. Uma declaração sussurrada. Tirei minhas mãos das suas e dobrei os braços à frente do peito, tentando segurar os pedaços do meu coração partido. Você poderia. Você não sabe, mas eu sei. Minha voz tremia. Eu sei o que é ser desprezada, Henry. Eu sei o que é ser indesejada e não amada e... As mãos de Henry escorregaram em meu rosto. Prendi a respiração, contive minhas palavras. Ele deu um passo para perto de mim e segurou meu rosto. As mãos eram suaves, como se eu fosse tão selvagem e frágil como nosso pássaro escuro. Ele inclinou a cabeça e olhou nos meus olhos, e estava tão perto de mim que eu podia ver suas íris cinzentas brilhando, mesmo naquela sala escura. Ele respirou, abaixou a cabeça e então me beijou, lenta e suavemente. Seus dedos se infiltraram no meu cabelo, e seus lábios tinham sabor de sal e desejo. Ele me beijou até meus joelhos tremerem, e um fogo se derreter dentro de mim, e eu me sentir total e dolorosamente desejada. Quando, enfim, ele afastou os lábios dos meus, sua respiração era irregular. Ele inclinou a cabeça perto da minha e sussurrou. Agora, você também sabe o que é ser desejada e amada. Era doce demais. A tentação era grande demais. Meu coração batia com a vontade de ter o que ele estava me oferecendo. Sei que você não conheceu esse tipo de amor antes, Henry disse. Seus braços deslizando ao meu redor, puxando-me junto dele, me embalando como se a coisa certa para ele fosse me manter sempre perto. Mas eu prometo a você que vou amá-la para sempre. Não importa o que aconteça conosco nesta vida, eu posso e vou. Minha determinação tinha desmoronado no calor daquele beijo. Eu queria me encostar nele e deixar que ele continuasse a me fazer sentir assim. Mas não era certo e, nas minhas entranhas, eu sabia que ceder a essa tentação me perseguiria com perguntas pelo resto da vida. Ignorei os anseios do meu coração e me afastei de seu abraço. O frio de me ver sozinha e longe dele invadia cada centímetro de mim, e eu tremia tentando me controlar. Mas não conseguia mais me segurar da mesma forma que eu conseguia antes de Henry ter me beijado. Gaiolas tinham sido abertas dentro de mim, e o que se derramou delas foi tanto raiva quanto medo. Eu o afastei quando a raiva e a mágoa que eu tinha escondido por 1 ano e meio desfraldaram dentro de mim, e então as libertei. O amor não é suficiente, gritei. O amor muda, o amor morre. Eu já vi o outro lado do amor, vi o ódio, o desprezo e o ressentimento. Não vou ver isso de você. Não viverei para ver o dia em que você me olhará como meu pai olha para minha mãe. Nós não somos como eles. Como você sabe? Inspirei trêmula. Como sabe o que o futuro vai nos trazer? Como ele vai nos transformar? Como sabe que não vai acordar um dia e me odiar por roubar seu direito de nascimento, seu futuro, a vida que sempre deveria ter vivido? Eu sei, ele disse, em voz baixa, feroz e inabalável. Conheço meu coração. Ele sempre foi seu, Kate. Sempre. A voz dele falhou e vi, ao brilho do luar, uma lágrima em sua face. Devastou meu coração. Nunca quis fazer você sofrer. Engasguei com as palavras. Nunca quis fazer você sofrer com meu pedido. Nunca pensei que pudesse fazer você sofrer. Ele esfregou a mão sobre o rosto, respirou fundo e depois outra vez. Parecia tão perdido e desesperado que eu sabia que eu estava prestes a ganhar essa batalha. Então, desferi outro golpe. Como poderíamos viver, Henry? Perguntei, minha voz lenta com desespero. Você perderia sua fonte de renda se abrisse mão de Blackmore. O que faria? Eu não sou avesso a trabalhar. Sou muito habilidoso. Você sabe. Ou talvez não saiba, já que eu não gosto de me gabar, mas sou. Ouvi a esperança em sua voz e o brilho do seu sorriso, e tudo pareceu muito, muito cruel. Não tenho medo de trabalho duro, só... Ergui a mão para me proteger de suas palavras, contendo os soluços. Não, não, Henry. Não, não e não. Ele olhou para mim por um longo momento. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não vacilei.
E, finalmente, toda a esperança deixou seu rosto, e no lugar ficou um desespero sombrio. Você não vai mudar de ideia. Não, nunca. E mesmo que cada parte de mim estivesse tremendo, minha voz era forte, com determinação. Tomei essa decisão 1 ano e meio atrás, e fiz isso de novo esta noite. E gostaria de tomar esta mesma decisão de novo e de novo, enquanto nossas circunstâncias forem as mesmas. Não vou mudar de ideia, Henry. Ele desviou o olhar. Eu o vi pressionar a base das mãos sobre os olhos. Caminhei até a janela e olhei para o mar ao luar. E depois de mais alguns instantes, eu o ouvi se mover atrás de mim. Olhei à minha esquerda e o vi parado na frente da gaiola aberta. Ele estava tão imóvel. O pássaro. Ele olhou para mim, um questionamento em seu semblante. Ele morreu. As palavras foram demasiado bruscas, duras. Henry se encolheu e olhou para a gaiola. Quando ele levantou os olhos para mim, novamente, havia uma nova expressão neles, um tipo de terror que me deixou gelada. Não significa nada, Henry. Não é um prenúncio do meu futuro. Sei que é isso que está pensando, mas é só um pássaro. Vou ficar segura. Irei para a casa da minha tia em Londres e juntas vamos viajar para a Índia. E estarei a salvo, eu prometo. Senhorita Worthington. Era Alice, na porta, segurando uma lanterna. Então soube que era chegada a hora. Era a hora de encerrar toda essa tortura que estávamos provocando um no outro. Eu tenho que ir, sussurrei. Espere. Henry agarrou meu punho quando passei ao lado dele e me puxou em seus braços. Espere, ele sussurrou, inclinando a cabeça para falar baixinho no meu ouvido. Ainda tenho uma última pergunta. Meu coração não podia tolerar uma última pergunta. Meu coração estava martelando dentro de mim, insistindo que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Mas eu não poderia lhe negar uma pergunta final. Então, enterrei o rosto em seu pescoço quente e o deixei me abraçar uma última vez. Vá em frente, pergunte. Se você me amasse, sua voz enroscou. Ele pigarreou para limpar a garganta e tentou novamente. Se pudéssemos ficar juntos, qual você escolheria? Eu ou a Índia? Sua respiração tocou meu pescoço, seus lábios roçaram minha orelha. Eu estava derretendo. Minha determinação estava desmoronando. Você, sussurrei. Seus braços se apertaram em volta de mim. E, mesmo que eu não tivesse o direito de perguntar uma coisa dessas, sussurrei. Se pudéssemos estar juntos, qual você escolheria? Eu ou a senhorita Sinclair? Ah, Kate! Sua mão estava encaixada na minha bochecha e ele se afastou o suficiente para olhar nos meus olhos. Sempre foi e sempre vai ser você. Curvei os dedos em torno de seu punho. Eu queria segurar Henry para mim, por apenas um pouco mais. Porém, o tempo todo eu sabia que era tolice minha fazer isso. Era uma grande fraqueza ceder às exigências irrefletidas do meu coração. E então, finalmente, encontrei forças para soltá-lo. Recuei e ele me soltou. As mãos dele caíram de mim, e ele não tentou me puxar de volta. Ele não iria me impedir de deixar minha gaiola, e eu o amava ainda mais por isso. Limpando as lágrimas dos meus olhos, atravessei a sala do pássaro até a porta, onde a fuga esperava por mim. Eu disse a mim mesma para não olhar para trás, mas, bem quando estava cruzando o limiar, senti um grande puxão no meu coração, como se Henry estivesse me chamando de volta para ele. Nesse momento, não consegui me conter. Tive que olhar para trás. Olhei por cima do ombro para vê-lo uma última vez e desejei de imediato que pudesse desfazer tudo aquilo, pois ali estava ele, com seus braços cruzados à frente do peito, parecendo exatamente como no dia em que seu pai morrera. Alice me contrabandeou para fora de Blackmore e me levou até as charnecas, onde seu irmão esperava por mim com um pônei. Ele me entregou um lençol branco e me instruiu a enrolá-lo em volta de mim. A senhorita vai ser o fantasma de Linger esta noite. Alice sorriu maliciosamente e admitiu que o fantasma de Linger era algo que os contrabandistas usavam para manter as pessoas longe das charnecas durante a noite. Você não vai esquecer das cartas? Perguntei, toda nervosa agora que eu estava de fato fazendo aquilo. Especialmente a da senhora Delafield.
Eu não podia sair sem alertar a senhora Delafield do plano de minha mãe para aprisionar Henry usando Maria. Ela era capaz de qualquer coisa e estava especialmente motivada quando se tratava de atormentar a sua amiga do passado. Não se preocupe, senhorita. Vou entregá-la logo pela manhã. E as cartas para sua mãe e irmã, e a carta para a senhorita Delafield também. Vou cuidar de tudo, assim como planejado. Ela deu um sorriso encorajador e o irmão dela me ajudou a subir no pônei. Virei meu rumo para o norte e para a estrada de Whitby. Viajei pelas charnecas com uma lua cheia iluminando o caminho, e eu não conseguia parar de olhar para trás, desejando um último vislumbre de Blackmore, no penhasco à beira-mar. Meu coração me dilacerava, me implorava para voltar, mas eu era livre pela primeira vez na vida, e minha esperança estava mais forte do que nunca. Enfim, quando o pônei me carregou sobre o aclive de uma colina, e Blackmore desapareceu para sempre, meu coração deu lugar à tristeza, e ameaçou me arrastar de volta, mas eu não podia voltar para aquela gaiola de vida. Assim, deixei meu coração para trás com Blackmore e Henry, e viajei apenas com a esperança como companheira. Os pássaros noturnos cantavam sobre o mar e as terras distantes, e uma liberdade que eu nunca tinha conhecido. Eu chorei e sorri ao mesmo tempo, e quanto mais longe viajávamos de minha mãe, mais leve eu me sentia, até que estendi os braços como se pudesse voar, e senti minha alma se expandir dentro de mim. Pela primeira vez na vida, senti que eu era poderosa. Já era tarde da noite seguinte, quando cheguei a Londres e bati à porta de minha tia. Quando a encontrei na sala de estar, ela se sentou ereta, uma das mãos no peito, em um movimento de surpresa. — Catherine, o que você está fazendo aqui, a esta hora? Como chegou aqui? — Eu fugi. Estou vindo de Blackmore. Estou pronta para ir para a Índia com a senhora. Ela se levantou e caminhou até mim com um sorriso e braços abertos. Estou tão orgulhosa de você, minha querida. Eu caí em seus braços, soluçando. Ela acariciou minhas costas. Minha querida, o que são essas lágrimas? Você deveria estar feliz. Está assumindo o controle da sua vida. Assenti. Ela estava certa. Eu estou feliz, eu estou. Mas não conseguia parar de chorar. Por fim, eu disse a única palavra que não tinha sido capaz de banir de meus pensamentos. Henry. Ela estalou a língua. Ah, não. Não diga que estas lágrimas são para um homem. Confirmei. Minha querida Catherine, nenhum homem vale esta magnitude de lágrimas. Eu teria dito a mesma coisa um mês antes. Teria dito isso a Maria e saberia que era verdade, mas no meu caso não era. Porque, se alguma vez houve um homem no mundo por quem valia sofrer, esse alguém era Henry Delafield. 1 ano depois. Espero que goste das lembrancinhas que lhe enviei. Sei que não valem muito. Penas de pássaros, conchas e os desenhos que fiz na minha viagem. Mas cada pequena lembrança é enviada a você com a esperança de que não vá se esquecer da irmã que sempre o amou. A cozinheira está cuidando das suas unhas atrozes? Você ainda está cuidando de Cora? Não tenho visto muitos gatos aqui, mas existem muitos outros animais exóticos, como tigres, macacos e pássaros de todas as cores. Tia Charlotte e eu nos mudamos para uma estação de montanha, juntamente com muitos outros súditos britânicos, para tentarmos encontrar algum alívio do calor do verão. Você nunca conheceu um calor assim, olhe. Sinto nos meus ossos. Surpreendentemente, descobri que não me importo. Embora às vezes pense com nostalgia na brisa do mar em Blackmore. Você tem notícias de Sylvia? Ou de Henry? Seja bom para mamãe e papai. E vou escrever para você de novo em breve. Talvez alguém possa ajudá-lo a escrever para mim. Anseio por notícias de casa. Estou com saudades de você. Com amor, Kate. Era minha 5ª carta para Oliver. Eu ainda não tinha recebido resposta, mas não era inteiramente surpreendente. Com o tempo que levava para uma carta viajar de navio para a Inglaterra e depois para uma resposta voltar, não era uma surpresa que ainda não tivesse recebido. Isso não me impedia de ficar de vigia ansiosamente. No entanto, cada vez que o navio chegava ao porto e o correio era entregue. Já está pronta para ir, Catherine? Tia Charlotte caminhou em minha direção, balançando o chapéu pelas fitas com um sorriso largo no rosto.
A Índia tinha sido boa para ela. Minha tia sempre foi uma alma otimista, mas ali ela estava completa e abundantemente feliz. Sim, um momento. Selei a carta, enderecei e peguei meu chapéu antes de sair às pressas. Tia Charlotte inclinou-se perto de mim para sussurrar. Ali, no galho da terceira árvore à direita. Eu me foquei na árvore que ela apontava. Tínhamos nos tornado muito adeptas de nosso pequeno passatempo. Tia Charlotte tinha olhos afiados, mas meus ouvidos eram melhores para as canções das aves. Não estou vendo, eu disse, depois de olhar por vários instantes. Que cor? Preto, lustroso, preto e iridescente, quase como uma sugestão de azul. Uma cauda bifurcada. Ah, que lindo! Meus olhos captaram um movimento, uma agitação na árvore, e meu coração pulou de repente dentro de mim. Ele batia furiosamente enquanto eu mantinha o olhar fixo no pássaro escuro, empoleirado no galho. Eu conheço esse pássaro! Sussurrei. Eu ouvi em... Um canto, de repente, interrompeu minhas palavras. Baixo, alto, alto, baixo, baixo. A cauda do pássaro se mexeu de leve, e ele cantou novamente. Baixo e alto e baixo novamente, doce e limpo. Fechei os olhos e tentei pensar no que parecia o seu canto, mas só conseguia pensar na sala de música em Blackmore e em Henry, colocando a mão na gaiola e vendo o pássaro voar o mais alto que ele podia. O som era de liberdade e voo, e ao mesmo tempo parecia morte, como penas quebradas de um corpo inerte no fundo da gaiola. A mim, soava como Blackmore, baixo e baixo de novo. O pássaro cantou uma e outra vez, e cada vez que as notas altas soavam, eu sabia que a música terminaria em uma nota grave. Sempre acabava em tristeza, sempre morreria. A queda sempre viria, não importava o quanto fossem belas as notas agudas da canção. Passei a mão sobre meus olhos, depois limpei a garganta e disse: Sabe, o calor está um pouco exagerado. Acho que já terminei de observar pássaros por hoje. Tia Charlotte me encarou com um olhar afiado. Seus olhos aguçados não perdiam nada. Eu temia que ela fosse me fazer uma pergunta que eu não queria responder. Mas, nesse dia, ela não o fez. Nesse dia, ela simplesmente deu um sorriso gentil e comentou: O calor está insuportável. Vamos encontrar um refresco, sim? Nossa limonada gelada foi servida à sombra de um grande guarda-sol na varanda, onde muitos dos nossos novos amigos também estavam se refrescando da tarde. Beberiquei limonada e tentei não pensar no meu pássaro escuro ou em Blackmore ou em Henry. Mas, por mais que eu tentasse não pensar em nada daquilo, mais eu pensava. Essa havia sido minha grande luta durante o último ano. Não tinha sido difícil me sentir aliviada e feliz por estar livre da influência de mamãe. Não tinha sido difícil desfrutar da companhia de minha tia e me deliciar com a terra estrangeira que estávamos descobrindo. Mas o que tinha se revelado imensamente difícil era silenciar a dor constante da perda. Os pensamentos sobre Blackmore empesteavam de forma tão penetrante aquele meu dia que, inicialmente, achei que tivesse imaginado o cavalheiro de bigode que vinha andando em minha direção. Senhorita Worthington, achei que fosse a senhorita. Então realmente veio para a Índia. Eu olhei para ele, chocada e sem palavras, e encontrei minha voz apenas quando tia Charlotte me cutucou com o cotovelo. Sr. Pritchard, que surpresa! De fato, não achei que a senhorita realmente conseguiria colocar seu plano mirabolante em prática. Ele não parecia mais feliz do que quando eu o vira pela última vez. Certamente não parecia feliz em me ver. No seu olhar aguçado, eu me lembrei dos meus modos e o apresentei à minha tia. Ele lhe fez um aceno com a cabeça, lacônico, e voltou a falar. Tenho algo para lhe dar. Está nos meus aposentos. Nunca pensei que realmente viria a senhorita aqui, mas prometi a ele que, se a visse, iria lhe entregar. Vou pedir que um criado lhe traga. Bom dia. Ele concluiu abruptamente e saiu, antes que eu pudesse me recuperar do susto. Bem, ele é bastante desprovido de atributos sociais, tia Charlotte declarou, tomando sua limonada ao observá-lo ir embora. Mas tudo em que eu conseguia pensar
era no que ele tinha para me dar e no que poderia ser. Levantei-me e me coloquei a andar de um lado para o outro pelo comprimento da varanda, entrando e saindo da sombra, e senti cada parte de mim tremer de nervosismo. Quando um criado finalmente se aproximou de mim, segurando uma bandeja, quase tropecei nos meus próprios pés, na ânsia de pegar a carta que ele carregava. Agradeci apressadamente. Meu coração pulou no peito ao ver a letra familiar declarando que aquela carta lacrada era para a senhorita Kate Worthington. Tia Charlotte se levantou com um ar de indulgente e disse: Suponho que vai querer ler sua carta em particular. Venha. Acompanharei você de volta para os nossos aposentos. Eu estava cheia de pavor, esperança, nervosismo, medo e excitação aflita para fazer mais do que assentir e me apressar na frente dela. Uma vez dentro do meu quarto com a porta fechada, eu me sentei à escrivaninha e examinei a carta. Meu olhar percorreu a inclinação elegante das letras que compunham meu nome. Henry tinha sido a única pessoa a me chamar pelo meu nome escolhido. Naquele momento, segurando uma carta lacrada, tudo era possível. E nada no mundo inteiro parecia mais bonito para mim do que aquele elegante Kate. K-A-T-E. Minhas mãos tremiam ao abrir o selo de cera e cuidadosamente desdobrar o papel. Meu coração afundou de decepção quando meus olhos percorreram a página. Era uma carta muito curta, mas era alguma coisa. Fechei os olhos e tentei acalmar meu coração acelerado. Depois de alguns instantes, já não conseguia mais segurar o suspense. Abri os olhos e li. Minha querida Kate, quanto tempo levou para Ícaro cair em sua morte? Sinto que ainda estou caindo e temo que cairei para sempre. Nunca vou chegar ao fim desta dor, deste desejo por você, deste sofrimento. Outros podem mudar, mas eu nunca mudarei. Eu a amo desde que consigo me lembrar e vou continuar a amar, a querer você e a sentir sua falta para sempre. Henry. Meu coração estava se debatendo no peito como uma coisa louca. Eu mal podia ver a escrita através das lágrimas que me brotavam dos olhos. Piscando forte, procurei desesperadamente por uma data. 12 de outubro de 1820. Outubro! Isso tinha sido há 9 meses. Significava que ele havia escrito a carta 4 meses depois de eu ter partido. Ele havia me amado por 4 meses, pelo menos. Me amado mesmo depois que o deixei. Li a carta de novo, e deixei as lágrimas caírem no meu vestido, sem me preocupar em tentar limpá-las. 9 meses atrás, ele tinha escrito aquilo e me enviado. Oh, saber o que ele pensava e sentia nesse instante. É boa notícia ou má? Tia Charlotte estava na porta. Enxuguei as bochechas. Eu não sei. Passei o resto do dia e da noite em um torpor distraído. Não conseguia parar de repetir as palavras da carta de Henry para mim. Não conseguia ficar parada por mais de alguns minutos. Não conseguia manter uma conversa com tia Charlotte. E, quando a noite chegou, acendi 2 velas e as coloquei sobre o piano. Abri as partituras que Hesper tinha me dado e toquei até a escuridão envolver o recinto, tia Charlotte me dar boa noite e o luar se infiltrar através das janelas altas. Então, me sentei em uma cadeira e olhei para a lua. E pensei muito sobre escolhas, liberdade e exatamente do que eu tinha desistido para chegar até ali. Fugir tinha sido a decisão certa para mim. Eu sabia disso com uma certeza ainda maior do que sabia 1 ano antes. Mas, o sacrifício era um fardo que eu carregava sempre comigo. A Índia não tinha me decepcionado, não da forma que eu temia que fosse. Ela havia me concedido a liberdade e o poder da independência que eu tinha desejado tão ferozmente. Tia Charlotte havia proporcionado isso para mim, mas a vida naquele mundo me desapontava. A vida em que era necessário desistir do meu coração em benefício da minha alma. O sono fugiu de mim toda a noite, e no desjejum, tia Charlotte me observava por cima da sua xícara de chá. Você está horrível, minha querida, ela afirmou. Fiz uma careta. Não dormi a noite toda. Ela pousou o copo cuidadosamente na mesa.
Apoiando o queixo na mão, ela me olhou por cima da mesa com uma perspicácia que me fez sentir muito transparente. Pode ajudar se você voltar sua atenção para outros homens, encher seu coração com outra pessoa. Sacudi a cabeça. Estava fora de cogitação. Se eu não pudesse ter Henry, não iria querer ninguém. Além disso, eu havia deixado meu coração com ele. Não era que meu coração estivesse vazio e precisasse ser enchido. A questão era que meu coração estava ausente. Ele tinha sido completa e irreversivelmente tomado de mim. Muito bem. Então vamos pensar em outra coisa para nos divertirmos, ela disse. Ouvi que um navio ancorou recentemente. Será que teremos cartas de casa? Talvez Oliver tenha escrito. Ou talvez possamos fazer novos amigos entre os passageiros. Alguém pode até mesmo chegar hoje. Ofereci um pequeno sorriso por ela. Não estou deprimida, tia Charlotte. Apenas contemplativa. Seu sorriso compassivo me disse que ela não acreditava em mim. Mas ela foi gentil o suficiente para simplesmente deixar o assunto passar. Depois do desjejum, voltei para o piano e toquei mais da peça de Hesper. Acontecia algo com o demônio dentro de mim cada vez que eu a tocava. E dessa vez, o demônio me disse para escrever. Então, abandonei a música e troquei por papel e tinta. Sentei-me à mesa de escrita na sala de estar e compus uma carta. Caro Henry, toquei a música de Hesper durante a noite toda. Meu coração está mais fraco do que já foi antes. Ou talvez esteja mais forte do que jamais foi. Nem sei. Só sei que minha determinação enfraqueceu por eu querer você. Meu coração anseia por você. E se realmente tivesse asas neste momento, eu as usaria só para voar para onde você estivesse. Sei que duvidei da persistência do amor, mas estou começando a duvidar de minha própria sabedoria. Meu amor por você não vai morrer. Ele não vai vacilar. Não vai me deixar em paz. Se sei de alguma coisa, é que meu desejo por você cresce a cada dia que passa. Meu vazio sem você cresce. E duvido da minha experiência com o amor. Eu me pergunto se meus pais algum dia souberam o que é amar. Eu me pergunto se eu estava errada sobre a possibilidade de me tornar como eles. E, pela primeira vez na vida, O som do assobio de um melro perfurou meus pensamentos. Eu gelei, à espera de ouvir de novo. Um assobio de volta para casa. Será que eu tinha imaginado? Um miado suave afastou minha atenção da carta. Minha pena caiu da mão. Ela rolou pela borda da mesa assim que um gato cinzento entrou correndo na sala, deslizando sobre o assoalho de ladrilho para esfregar a cabeça na minha perna. Eu me abaixei para acariciá-lo e vi um lampejo de branco em seu peito. Cora? Perguntei descrente. Uma batida suave soou na porta. Ergui a cabeça e não consegui compreender o que estava vendo. Era Henry, parecendo mais bonito do que nunca e mais bronzeado do que eu já o tinha visto, e certamente seus ombros estavam mais fortes também. Ele não estava se movendo, só estava parado, olhando para mim como se eu fosse água no deserto. Eu o fitei sem acreditar que ele estivesse realmente ali. Com certeza, era apenas fruto da minha imaginação, um produto de muita música romântica e pouquíssimo sono. Eu não achei que fosse possível, disse ele em voz baixa, como se estivesse falando para si mesmo. A voz dele. Céus! Como eu tinha passado um ano inteiro sem ouvir a voz dele. Você está mais linda do que eu me lembrava. Meu coração fraquejou, e depois começou a bater muito forte. Minha mão subiu pela garganta. Isso não podia ser real. Ele não poderia estar ali, tão longe da Inglaterra. Então, Henry entrou no cômodo. Ele veio em minha direção, movendo-se lenta e cuidadosamente, como se eu fosse uma coisinha selvagem, e ele temesse que eu fosse sair voando se me assustasse. Você disse, em Blackmore, você disse que tomaria a mesma decisão todas as vezes, a menos que algo mudasse. Bem, Kate, eu viajei pelo mundo para lhe dizer que algo mudou. Rejeitei o plano da minha mãe para minha vida. Agora, eu podia ver os detalhes no rosto dele. Seus olhos cinzentos cristalinos, a mancha de sardas nas faces bronzeadas. Parecia que ele havia passado meses a bordo de um navio, ao sol. Meu olhar notou a subida e a descida de seu peito, o branco da camisa contra o bronzeado dourado da garganta e das mãos, a maneira como suas mãos se fechavam em punhos. Finalmente,
Acreditei que era real. Eu não conseguia respirar. Eu disse para Juliet que não vou me casar com ela. Eu não podia. Quando fiquei sabendo que você me amava, depois que ganhei esperança de ter você, eu não podia me casar com ela. Eu não poderia ter sido feliz com ela. Ele passou a mão pelo cabelo e o deixou bagunçado. Quantas vezes eu o tinha visto fazer essa mesma coisa? Ela compreendeu. Foi bastante generosa, na verdade. Ela disse que supunha que eu amasse você desde o início, o que era absolutamente verdade. Sua boca se curvou em um sorriso torto. Fiquei olhando para aquele sorriso, lembrando da sensação de beijar aqueles lábios, de segurar seu rosto em minhas mãos, de enterrar os meus dedos no seu cabelo. Os cabelos estavam muito mais claros, eu percebi, quase o dourado de sua infância. Ele se ajoelhou na minha frente. Meu rosto corou, e minhas mãos começaram a tremer. E minha esperança começou a subir, como se 1 milhão de asas estivessem batendo dentro de mim. Deixei Blackmore na posse do meu irmão George e assumi uma posição na Companhia das Índias Orientais. Viajei meio mundo para encontrar você, para lhe mostrar que nunca vou me ressentir por você tirar minha casa de mim, pois abri mão dela livremente. Agora, não sobrou nada para você tirar de mim, exceto meu coração. Mas você já é culpada disso. Vi em seus olhos cinzentos uma dor de esperança, pavor, medo e amor, tudo misturado com tanta luz que meu coração se partiu em dois. Cobri o rosto com as mãos, emocionada. Kate, disse ele, em uma voz rouca, estou aqui para perguntar, mais uma vez, se quer passar sua vida ao meu lado. Espero que possamos viver aventuras juntos. Segui todo esse caminho atrás de você, minha querida menina, e vou segui-la para onde você escolher ir em seguida. Vou amar você, não importa o que aconteça no futuro. Você me conhece. Sabe que sou capaz de ser tão teimoso quanto você. Desisti da minha casa para estar ao seu lado. Então lhe peço para abrir mão de seus medos para estar comigo, para acreditar em mim, para confiar em mim, para... Sua voz falhou. Para me amar como eu amo você. Meus ombros sacudiram. Kate, você está rindo? Kate, se estiver rindo de novo, eu juro... Baixei as mãos e mostrei a ele meu rosto marcado de lágrimas e caí em seus braços. Eu me senti em casa. Parecia a casa mais segura que eu já conhecera, ou conheceria algum dia. Nós nos agarrávamos um ao outro como se estivéssemos nos afogando, e um fosse o único que poderia salvar o outro. E então ele me beijou. Por todo o meu rosto manchado de lágrimas, meus lábios, meus cabelos, e eu esperava que ele nunca, nunca fosse parar. E, finalmente, quando tive que me afastar para recuperar o fôlego, falei. Eu tenho que lhe dizer uma coisa. Você... Comecei, mas tive que parar para limpar o nariz na manga do vestido. Você não é o realizador do desejo do meu coração, Henry Delafield. Ele jogou a cabeça para trás e riu. Não, escute. Segurei seu rosto nas mãos. Seus olhos eram gentis e iluminados, e seu olhar vagava pelo meu rosto com tal adoração que me senti acariciada. Ele inclinou a cabeça na minha direção e tocou seus lábios na minha bochecha. Estou ouvindo, ele murmurou, seus braços me segurando incrivelmente perto. Você não é o realizador do desejo do meu coração. Respirei fundo e sorri. Você é o desejo do meu coração. Ah, Kate, ele murmurou, inclinando a cabeça para tocar a minha. Afinal, você é uma romântica. Capítulo 40. 5 anos depois. O que você vê à nossa frente, amor? Olivia descansava a cabeça no ombro de seu pai. Só água, papai. Olhe de novo, querida. Você vê a terra como uma sombra ao longe? Eu me aproximei para que sua bochecha macia e redonda roçasse a minha, e apontei para a terra que estava subindo do oceano. Olhe lá, e apenas espere. Vai ficar cada vez mais nítida, e então você verá uma vila cheia de casas com telhados vermelhos. E numa falésia, sobre o mar, verá uma casa grande. E você se lembra o que ela é? Ela confirmou com a cabeça e piscou os olhos de cílios escuros. Olivia tinha os olhos cinzentos do pai e do bisavô. Também tinha minhas sobrancelhas escuras, as que Henry amava. O que é?
Henry perguntou, sorrindo para ela e para mim, abraçando-nos apertado. É a nossa casa. De longe, do outro lado da água cinzenta, imaginei que ouvia o canto de um melro. Nota da autora. Escrevo ficção histórica porque adoro pesquisa e adoro criar histórias. Se você é como eu e gostaria de saber onde fatos e ficção se encontram em uma obra de ficção histórica, continue lendo. Se não, pode pular para os agradecimentos. Prometo que não vou julgar você de forma alguma. Quando comecei a sonhar com Blackmore, eu sabia que queria que se passasse no norte da Inglaterra, cercada pelas charnecas e com vista para o mar. Mas não sabia se tal lugar existia. Então viajei para lá, aluguei um carro e dirigi por todo o norte da Inglaterra, de Manchester a Whitby e de volta, em busca do local perfeito para a minha história. Encontrei esse lugar em Robin Hood's Bay, no norte de Yorkshire. Sim, essa cidade realmente existe. Tentei descrever com precisão, mas acho que as palavras não podem fazer justiça ao charme, à personalidade e à beleza desse lugar onde o vento é constante. Foi um porto de contrabando durante centenas de anos, e ao longo dos séculos, todos na aldeia se envolviam nesse ofício. Na verdade, diziam que um fardo de seda podia passar da praia até o topo da colina sem ver a luz do dia nenhuma vez. Quer saber como? Todas as casas eram interligadas por passagens e armários secretos. Na verdade, uma moradora de lá me disse que alguém tinha recentemente tirado um armário para fazer uma reforma na cozinha e se viu olhando dentro da casa do vizinho. A propriedade de Blackmore situa-se no mesmo local do terreno de Ravenscar, que tinha, e talvez ainda tenha, passagens secretas e estava envolvido na atividade de contrabando. E há ainda moradores idosos que irão avisá-lo para ficar longe das charnecas à noite. Ou o fantasma de Linger vai pegar você. As ruínas da abadia são baseadas na abadia de Fountains, próximas de Harrogate, no norte de Yorkshire. Tive a sensação mais linda de ser assombrada por fantasmas muito amigáveis. Suas torres eram cheias de gralhas e sua ruína era igualmente bela e trágica. O interior de Blackmore é modelado de acordo com o Castelo Howard, também no norte de Yorkshire. Meus personagens e suas vidas são puramente fictícios, mas minha pesquisa também inspirou o enredo. Por exemplo, ao tentar escolher um sobrenome para Henry, me deparei com o nome Delafield. Gostei do som, mas queria ter a certeza de que era um bom aparato histórico para Henry. Quando pesquisei o nome, descobri que o nome da família Delafield vinha, originalmente, da família do conde Delafeld, uma família muito antiga, cuja sede era o Château Delafeld, na Alsácia, França. Hubertus Delafeld emigrou para a Inglaterra em 1066. Obteve grandes concessões de terras e a família começou sua ascensão na Inglaterra. O que realmente conquistou sua ambição, no entanto, foi quando John Delafield tornou-se um conde do Sacro Império Romano em 1697, devido à sua bravura na Batalha de Zenta. Quando li isso, imaginei uma família que tinha sede do outro título, um título inglês. Daí nasceu a ambição da família Delafield, que foi o cerne do obstáculo entre Kate e Henry. Herr Louis Spohr é um personagem baseado completamente em fatos. Ele era um músico e compositor alemão, envolvido na mudança do classicismo para o romantismo no início dos anos 1800. Escreveu uma ópera baseada em Fausto e ele e sua esposa, Dorothy, realmente viajaram para a Inglaterra em 1820, onde fizeram apresentações musicais. Não sei, no entanto, se eles excursionaram fora de Londres. E eu é que criei o nome para sua obra de piano. Gostei muito de pesquisar aves para esta história. Um site que achei muito útil foi www.rspb.org.uk/wildlife/bird identifier. Nele, você pode ver fotos de pássaros, ler sobre seus hábitos e ouvir seus cantos. Embora eu não tenha dado nome à ave escura de Kate na história, eu a baseei no drongo preto, uma ave natural da Índia. Boa parte da minha pesquisa sobre Robin Hood's Bay, contrabando e as charnecas é devida a um livro que peguei em um pequeno museu em Robin Hood's Bay.
A History of Robin Hood's Bay, The History of a Yorkshire Community, de Barry Farnell. Se houver erros ou imprecisões históricas, pode colocar a culpa na minha natureza falível como ser humano. Ou poderia ser o produto de eu ser uma escritora e, portanto, estar disposta a distorcer ligeiramente um fato em nome da boa ficção. Agradecimentos. Eu não poderia ter escrito esta história sem a ajuda de muitas pessoas na minha vida. Essa é a minha singela tentativa de agradecê-las por terem me empurrado, puxado e erguido através de uma tarefa que me pareceu completamente insuperável às vezes. Obrigada a todos na Shadow Mountain por acreditarem em mim e nesta história, mesmo quando eu tinha certeza de que era a pior história já escrita e de que estava perdendo meus prazos. Um agradecimento especial para Heidi Taylor, por conversas intermináveis e ótimos almoços. Chris Schulbinger, por seu imperturbável bom humor e otimismo. Lisa Mangan, por implorar por um final mais feliz, e está certa sobre ele. Susan Brady, por suas habilidades de edições impecáveis. E Heather Ward, pela maravilhosa arte na capa. Obrigada, minha gente Laurie McLean, por ter sido uma líder de torcida, uma treinadora e um porto seguro a cada tempestade. Eu teria me sentido à deriva sem você. Ao grupo de escrita Joy and Awesomeness, o que posso dizer? Vocês me deram alegria, me deram grandiosidade, me salvaram dos meus demônios inúmeras vezes. Obrigada a todos por serem tão sábios, compassivos, engraçados e corajosos. Um salve para Erin Summerall, Jesse Humphries, Katie Dodge, Donna Nolan, Ruth Josie, Peggy Edelman, Kim Cray, Sandy Ponton, Jay Meredith, Julie Morgan, Christy Tyler e Chantel Sedgwick. Um grande agradecimento para minha querida amiga Marla Kucera, pela aventura de nossa viagem à Inglaterra. Você deixou tudo tão divertido, não gritou muito quando eu estava dirigindo, e o gato que ficou seguindo você pelo cemitério foi simplesmente a cereja do bolo. Obrigada aos meus leitores beta por serem amigos a quem posso confiar um rascunho bem primário. Ginger Donaldson, Jamie Richardson, Stacey Ratliff, Pam Anderton, Julie Dixon, minha mãe e os membros do grupo de escrita Joy and Awesomeness. Obrigada aos meus leitores que amaram Edinburgh e imploraram por mais. Obrigada a todos os meus fãs online por me ajudarem com minhas necessidades de brainstorming e por seguirem comigo nesta jornada. Esta história é para vocês. Obrigada, Christine Walter, pela bela arte que inspirou a minha história. Obrigada aos meus queridos Fred, Ada, David, Sarah e Jacob, por me aguentarem durante o estresse de prazos perdidos, férias da família perdidas, jogos de futebol perdidos e muitas outras coisas perdidas. Vocês têm meu grande amor e gratidão. Agradeço também aos meus pais, Frank e Ruth Clausen, por se mudarem para perto de mim e por serem uma tábua de salvação por vezes sem conta. Obrigada às minhas irmãs, Christy, Jenny e Audrey. Amo muito vocês. E sou grata à família do meu marido, em todos os seus números. Todos os Donaldson e os Hofheim, Nick e os Himmen e os Clausen. E mais uma vez, devo reconhecer a ajuda de Deus na minha escrita. No que diz respeito a salva-vidas e portos seguros, nada o supera. Sobre a autora. Julianne Donaldson é autora do best-seller Edinburgh. Seu diploma em inglês só alimentou sua paixão por escrever. Ela e o marido vivem em Salt Lake City, Utah, com seus 4 filhos, mas ela aproveita todas as oportunidades que tem para viajar ao longo do interior da Inglaterra. Você pode encontrá-la online em www.juliannedonaldson.com. Obrigado por escutar.